senhor presidente, senhores vereadores, todos aqueles que acompanham a sessão do Legislativo. Bom, vou abordar alguns assuntos, outros serão abordados pelo vereador Pedro Roberto. No entanto, a gente tem atuado junto em muitos deles. Bom, primeiro, é em relação às constantes reclamações dos trabalhadores terceirizados, diários, constantes, e, infelizmente, a Prefeitura de Rio Preto, que não fiscaliza os contratos corretamente, por alguma razão, os principais gestores, que são os secretários, deixam de fiscalizar. Muitos, a gente sabe qual a razão, porque são completamente envolvidos com os donos da empresa, fazem negócios políticos com as empresas terceirizadas, assim como nós denunciamos já em relação a algumas empresas. E, lamentavelmente, o que eu tenho dito para os trabalhadores é que a comissão que foi criada na casa para isso, eu fui apiado dela, né, que eu considero um golpe político, um golpe dentro da regra da lei, né? Então, é uma comissão que não funciona, uma comissão que os trabalhadores não podem contar, e o que eu digo a eles é que tem dois métodos. Uma CPI, que tem um poder de fogo, tem mecanismos para poder fazer convocação dos donos de empresa, que até agora nós não conseguimos passar de 4 assinaturas, apenas o vereador Renato Pupo, o vereador Jorge Menezes, o vereador Pedro Roberto e eu assinamos a CPI, o que é lamentável, porque é um instrumento muito importante. Neste instante, tem uma empresa chamada Cisco, que ela atua inclusive aqui na casa, que não está pagando o trabalhador, salário atrasado, não paga ticket, e todos os dias é aquela reclamação que nos deixa muito indignado, porque é reclamação de gente que não tem dinheiro para colocar comida em casa. Então isso é muito sério. E eu fico abismado assim, como é que a gente consegue conviver com isso. A outra forma que dá resultado, que aí a prefeitura só fiscaliza, quando os trabalhadores se organizam e sobe até o 8º andar do prefeito e resolve só sair de lá quando forem atendidos. Aí o prefeito vai lá e encaminha com os secretários. Uma questão que a prefeitura deveria agir de ofício, mas como não fiscaliza os contratos, não fica sabendo, e quando fica sabendo, ignora. O trabalhador liga na prefeitura também, mas são absolutamente ignorados. Então, isso é muito sério. Rio Preto tem um excesso de terceirização. O que eu digo a eles é, um instrumento importante seria esse, porque se tem uma CPI, o dono da Cisco, o dono da WWS, dono da Staff, já teria sido convocado aqui. Já teria sido convocado, a CPI já estava andando, fazendo o seu trabalho, mas, lamentavelmente, isso não acontece. Portanto, nós vamos continuar defendendo esses trabalhadores, fazendo pressão diretamente ao prefeito e também, obviamente, a CPI ela continua aberta para o vereador que quiser assinar. Um outro assunto, senhor presidente, diz respeito a um ato atípico, autoritário, desrespeitoso, praticado pelo governo Edinho em relação aos fundos, ao fundo da criança e adolescente e ao fundo do idoso. Eu e o vereador Pedro também fizemos esse debate, teve uma audiência que participaram outros vereadores, o vereador Renato estava presente, nós demos sequência a esse trabalho. Ontem tivemos na Secretaria da Assistência, eu tinha ido um dia antes, em que eu fui ali pedir o parecer da Procuradoria do município, em que a secretária Helena havia dito que existia e que ela não entregou para a gente na hora, porque ela ia entregar todo o processo, que era um processo complexo. Eu fui até lá e aí ela entregou todo o processo. Todo o processo tem 2 folhas. Não tem parecer da Procuradoria, tem apenas um despacho encaminhando para o planejamento e ali tem uma coisa que não dá para chamar de parecer, na minha opinião, um erro do secretário de Planejamento de ter feito aquela orientação. Então, a secretária acabou tomando uma medida extremamente autoritária, nociva à democracia, à participação popular e também à política de preservação. Vereador, mais 1 minuto. De projetos. Ela errou feio.
porque não constou o conselho, tem uma resolução que fala sobre isso. Resolveu tomar a medida, mesmo assim, sem um parecer da Procuradoria. Então é estranho, eu não sei fazer a leitura correta e não quero ser injusto, mas eu imagino que a secretária tenha sido induzida ao erro, porque é muito estranho. Como ela é responsável pela pasta, não nos resta outra alternativa que não seja exigir dela toda a documentação. Agora nós estamos aguardando, inclusive se eles enviarem ainda, eu vou noticiar aqui na Câmara, na sessão, nós estamos aguardando um documento que prova de onde vinha o dinheiro do fundo, se era de taxa, se era de multa, se era de renúncia de receita, renúncia fiscal, se era doação de pessoa física e onde que ela colocou esse recurso. Isso é muito grave também. Até agora nós não temos essa posição. Então, uma medida atípica, nunca aconteceu isso na história da cidade e é lamentável. Mais 30 segundos eu encerro, senhor presidente, por favor. Assim, é muito grave o que aconteceu. De fato, eu fiz uma fala muito dura em relação à secretária, mas disse a ela, não é nada pessoal, nada mesmo em relação à secretária, é que ela é responsável. E se ela foi induzida ao erro, ou se ela se sentiu abandonada ou mal orientada pelo governo, ela tem que se manifestar sobre isso. O apego ao cargo não pode ser maior do que a dignidade das pessoas. Então, eu encerro por aqui, depois volto a falar no assunto. Muito obrigado, presidente.